Hoje eu tô aqui para fazer uma live muito especial com a Miriam, terapeuta ocupacional infantil. Vocês podem estar pensando assim, nossa, o que tem isso a ver com dificuldade alimentar da criança, né? Mas a gente vai conversar justamente sobre isso, né? A dificuldade alimentar, muitas vezes ela é multifatorial, né? Existem vários fatores aí influenciando na dificuldade alimentar da criança e muitas vezes o tratamento ele é multidisciplinar, multiprofissional e a terapeuta ocupacional muitas vezes faz parte aí do tratamento da criança com dificuldade alimentar, tá? Eu sempre falo que a dificuldade alimentar é só a ponta do iceberg. O que está por trás, o que está embaixo, né, do nível da água é muito maior, né? São os vários fatores aí influenciando nessa dificuldade alimentar. Muitas vezes a mãe fica muito culpada, né? Mas ela não sabe tanto de coisa ali que pode estar interferindo, né, nessa dificuldade da criança. E aí eu comecei a seguir a Miriam, que tem um conteúdo muito legal no @integração, e resolvi chamá-la aqui para conversar um pouquinho com a gente, tá? Vou chamá-la aqui para não ficar perdendo tempo. Olá, Oi, boa noite, Miriam. Isabela, tudo bem? Tudo jóia? Prazer. Prazer para falar sobre esse assunto tão gostoso, tão desafiador também. É isso aí. Deixa eu colocar aqui. Miriam, se apresenta. Você quer se apresentar? Peraí, só um Me minutinho. apresento, sim. Deixa eu só tirar aqui a câmera da frente. Pronto. Tá dando para me ouvir bem, Isabela? Tá, sim. Tá. Então, boa noite a todos. Prazer estar aqui para falar, né, sobre dificuldade alimentar, sobre processamento sensorial, entender um pouquinho quando é que isso pode interferir na questão alimentar, né, que a doutora Isabela me chamou para a gente conversar sobre isso. Eu sou Miriam, sou terapeuta ocupacional, trabalho com infância há 20 anos e, na verdade, tive um caminho de trabalhar com neuropediatria, principalmente, né, em grandes hospitais aqui de São Paulo. E depois, quando eu fui para o consultório, eu comecei a atuar mais com integração sensorial, que é um pouco mais do que a gente vai falar hoje. E como isso interfere, na verdade, em várias questões, né? Do aprendizado, da aceitação alimentar. A gente vai conversar bastante, mas o meu trajeto começou com a neuropediatria e foi caminhando para essas crianças com dificuldades sensoriais, que é onde eu atuo hoje. Ah, então é isso. E eu encontrei você por acaso, eu não sei como, né? E comecei a te seguir. E seu conteúdo é bem interessante. E muitos profissionais da Obrigada. saúde, eu acho que desconhecem, né? Até os pais nem se falam, né? Mas assim, as mães, os pais. Mas até mesmo acho que muitos profissionais da saúde desconhecem o papel aí do desenvolvimento sensório-motor e da integração sensorial aí para uma boa aceitação alimentar, né? Eu acho que isso Isabela, muitas eu vezes sinto isso até entre os profissionais mesmo. tem. Né? Não é, e não falo só de outras áreas, às vezes até dentro da terapia ocupacional, a gente fala, a gente escuta muito que é uma área nova, e na verdade não é uma área tão nova assim, Sim. que é uma área pouco conhecida de fato, né? Em alguns contextos, em alguns diagnósticos a gente fala mais sobre isso, e na dificuldade alimentar é uma coisa que recentemente as pessoas estão falando mais sobre a interferência do processamento sensorial nas dificuldades alimentares. Então, até entre os profissionais de saúde, eu sinto essa necessidade de falar também, né? Sim, com O perfil certeza. até surgiu nesse sentido, na época da pandemia, quando a gente ficou, né, mais ilhados, fazendo só atendimento online, por 2 meses, ali 3. Então, a gente resolveu começar a falar sobre esses assuntos, porque a gente sentia que era uma coisa que ficava muito para a gente nos consultórios, né, e pouco falado entre os pais. Então, é isso mesmo. Sim, então é bom a gente falar mais para que, né, isso fique mais conhecido. E eu acho que o conhecimento é o primeiro passo, né, para a mãe, buscar ajuda, começar a agir, né? Porque se ela nem sabe que isso existe, como
como agir, né? Não fica perdida, né? E os profissionais também. Então tá, então eu fiz algumas, eu pensei aqui algumas coisas para te perguntar. Uhum. Primeiro é o que é, né? O que é uma alteração no processamento sensorial ou uma dificuldade? Como que eu falo assim? O termo que a gente usa, isso também vai mudando, né? O termo que a gente usa hoje é disfunção de integração sensorial. Mas a maioria das pessoas ainda conhece como transtorno do processamento sensorial. E tudo bem, porque na verdade é uma questão de terminologia, né? Como você sabe bem, na área da saúde isso vai mudando. Então, recentemente a gente usa disfunção de integração sensorial. Mas o que é importante, né? Os pais saberem, eu acho, mais até do que a terminologia. O que é o processamento sensorial que a gente está falando? Eu acho que essa é a grande questão. Se os pais entendem isso, eu já fico super satisfeita, né? Então, o que é uma alteração no processamento sensorial? Antes a gente precisa saber o que é o processamento sensorial. Então, eu sempre falo assim, que a primeira coisa para a gente entender é que a gente tem 8 sensações, 8 sentidos. A gente fala muito de 5 sentidos, né? Temos 5 sentidos, na verdade, nós temos 8 sentidos. Que são audição, visão, olfato, paladar e o tato, que são os mais conhecidos, que a gente fala mais. Temos o sistema vestibular, que é o responsável pelo movimento do corpo, a percepção do movimento. A propriocepção, que percebe a posição do meu corpo no espaço. Então, eu sempre falo para os pais, se eu fechar meus olhos e colocar o seu braço em uma posição, o braço esquerdo em uma posição, e pedir para você colocar o direito na mesma posição, você consegue fazer isso de olhos fechados. Isso é propriocepção, é perceber a posição do seu corpo no espaço, né? E o último sentido, que é o mais recentemente estudado, que é a interocepção, que é a percepção das sensações internas. E a gente está muito engatinhando ainda, Isabela, nesse estudo. O que a gente sabe da interocepção? É a percepção das sensações internas. Então, fome, sede, calor, frio, vontade de fazer xixi. São sensações internas, dores, né, nas vísceras, por exemplo, desconforto gástrico. Então, a interocepção, ela também é muito importante na alimentação, porque a sensação de fome, por exemplo, de saciedade, ela vai interferir nessa relação da criança com o alimento. Então, esses 8 sentidos, eles precisam... Então, cada um chega por uma via, né? Eu falo, a visão é fácil, chega pelos olhos. O som, né, chega pelos ouvidos. Então, esses são mais conhecidos. O paladar pela língua, o olfato pelo nariz. O sistema vestibular, a gente tem receptores que ficam dentro do ouvido interno. Então, a gente tem ali um receptor que cada vez que eu mexo a minha cabeça, cada vez que a criança pula, salta, corre, o corpo avisa que ela está em movimento. A propriocepção, a gente tem a percepção, porque a gente tem receptores dentro dos músculos, lá nos tendões, que avisa a posição do nosso corpo. E a interocepção, das vísceras todas, enfim, é um sistema mais complexo, né? Mas o que é importante a gente saber? Essas sensações, então, quando eu escuto um pássaro cantando, se eu escuto a sua voz, se eu estou com o ar-condicionado ligado e sinto frio, né? O meu tato está percebendo ali nos receptores da pele que está frio, eu vou receber essas informações, é a primeira parte do processo. E aí, o meu corpo vai levar essas informações para o cérebro, lá para o sistema nervoso, e ele vai falar, opa, tá frio, vamos colocar uma blusa. Esse barulho está muito alto, eu vou diminuir a televisão, né? Eu vou dar uma resposta para me ajustar a essas sensações, para me organizar. Ou então, olha, essa tarefa aqui pede que eu me concentre. Então, né, o estímulo visual, eu estou vendo que é uma tarefa difícil, então eu vou me concentrar. Então, eu tenho respostas, desde respostas muito simples, como eu falo, às vezes é uma resposta que a gente nem pensa, né? Então eu vou cair, o meu corpo corrige, depois eu me dou conta daquilo, ou um mosquitinho sentou no meu braço, eu bato a mão, depois eu vou lembrar que é um mosquitinho. Então algumas reações são automáticas, nem chegam, né, lá no córtex que a gente fala, chegou na medula, a medula manda a resposta rápida. E algumas são mais complexas, como a concentração, a atenção, né? E aí, essas 8 sensações, elas passam por caminhos. Eu gosto de a gente brinca que são estradas, mas são mesmo, né? São estradas. Cada sensação passa por uma estrada.
E aí, o que acontece na integração sensorial? A integração sensorial é, na verdade, esse processo de entrar as sensações e do nosso corpo responder de uma forma adequada. Só que para isso acontecer, a gente precisa ter um guardinha de trânsito muito atento, que fala assim, ó, agora passa o carro do tato, que é o amarelo, agora vai passar o carro da propriocepção, agora chega, vai passar o do olfato. E, às vezes, o que acontece na criança com alteração de processamento sensorial é que esse guarda, ou ele está dormindo, ou ele está no celular distraído, e aí ele deixa passar muitos carros do tato, e aí o carro da propriocepção tenta passar e não consegue. Então, ou então os dois passam juntos e trombam. E aí o que a gente fala, né? A Jean Erskine, que é a pioneira da integração sensorial, ela falava que a disfunção de integração é como a hora do rush. É como um engarrafamento de trânsito. E eu gosto muito dessa associação, porque é exatamente isso, né? Então, tem uma estrada ali que os carros não estão conseguindo passar, as sensações não estão conseguindo passar porque teve uma batida, por exemplo. E aí, isso aparece, geralmente, em mais de um sistema. Essa é uma outra coisa que a gente pode até falar depois. É difícil você ver, Isabela, até pode acontecer, tá? Teoricamente, isso poderia acontecer. Mas, na prática, a gente não vê. Uma disfunção que acontece só no olfato. Ah, meu filho só percebe cheiro de forma exagerada. Geralmente, a gente tem uma dificuldade em vários desses sistemas ao mesmo tempo. E aí, os pais às vezes falam, mas meu filho tem várias dificuldades. Não. Agora você entende que é uma dificuldade só, né? É uma dificuldade na integração sensorial. Então, na hora de passar os carros, esse guardinha está dormindo. E aí, lembrando, né, até antes, que a criança, por que isso é importante para a criança? Porque a criança, o sensorial, o sensório motor é a base de toda a aprendizagem da criança. Tudo que a criança aprende é pelo sensório motor que a gente fala. Então, é o corpo em movimento no espaço e as sensações, a voz da minha mãe, a sensação do colo, né, o peito quando eu estou amamentando, esse tato oral, quando a criança põe a mão num brinquedo, quando ela engatinha esse movimento e percebe o movimento do corpo. Então, as sensações são a base de todo o aprendizado. Quando isso não acontece da forma mais adequada, isso com certeza afeta o desenvolvimento da criança, né? Então, é por isso que a gente fala tanto sobre a importância disso também. Muito legal essa analogia que você fez. Né, do trânsito e do engarrafamento, né? Para as mães entenderem aí. Muito bacana. E, assim, a alimentação, né? Eu acho que é uma das habilidades aí que mais envolvem os sentidos, né? E aí, então, passando para outra pergunta. Não, na verdade, eu acho que pode ser. Qual que é a relação dessas alterações aí do processamento sensorial com a dificuldade alimentar da criança? Você falou tudo, Isabela. Eu sempre falo, né? E a gente, quando vai estudar a integração, fala que a alimentação é a sensação, é a atividade sensorial por excelência. Porque, assim, você tem ali uma exigência de uso dos sentidos muito grande. Então, o olfato, o paladar ali, muito importante. Visual, hoje a gente sabe como o visual interfere na aceitação alimentar. E a gente tem isso, a gente vê uma comida e a gente, né, começa a salivar. A gente tem estudos que mostram que a criança começa a salivar, né, começa a produzir mesmo substâncias liberadas só de ver uma comida. Então, a gente sabe que o processo começa, inclusive, antes, né? Só de olhar a comida, antes de mastigar, de fato. Então, olfato, paladar. E o que a gente fala é que, além de tudo, nessa criança que tem alguma dificuldade, além de ter que lidar com essas sensações que são mais óbvias, ela também tem que lidar com uma questão que é o tato. Então, a gente tem o tato, né, por toda a face e o tato intraoral. É uma coisa que às vezes não sabe. Por isso que na criança com dificuldade alimentar, você às vezes tem uma criança que também não gosta de se sujar, é mais sensível ao toque, é mais reativa às sensações de pisar, por exemplo, numa grama, na areia. Por quê? Porque é uma criança que responde de uma forma exagerada ao tato. Não só ao tato intraoral, mas ao tato do corpo todo, muitas vezes. Então, essa atividade é isso mesmo, é uma atividade que exige muito dessa integração sensorial. A criança precisa lidar com várias sensações ao mesmo tempo e, como eu falo, ela precisa ignorar algumas.
né, filtrar, a gente fala filtrar, então assim, na hora da comida também você tem que filtrar a informação auditiva que está chegando, ou a sensação do corpo. Tem criança que não consegue parar, ficar parada, então essa dificuldade, por exemplo, de organizar o corpo, dificulta que ela fique sentada na mesa, então é um processo que, né, que envolve muita sensação. E aí é exatamente por isso que pode aparecer uma dificuldade alimentar como consequência. Como você falou no comecinho, é sempre importante lembrar que a dificuldade alimentar ela precisa ser olhada com muito cuidado, né? Então, primeiro a gente sempre tem que ter uma avaliação médica justamente para descartar causas orgânicas, refluxo, alergias, doenças, como a gente sempre fala, doenças de base, crianças que tiveram experiências, por exemplo, hospitalares mais intensas, prematuros, que foram, né, ou que passaram por alguma cirurgia, crianças transplantadas, a gente também sabe que essa vivência no comecinho da vida é ruim, com a questão do tato, por exemplo, da audição, da luz, né, da UTI que é muito forte, também pode impactar. Mas, na verdade, de uma forma geral, a gente precisa olhar para a alimentação como esse momento muito nobre das sensações e entender que na criança, por exemplo, tem uma reação exagerada ao tato, provavelmente, não quer dizer que é sempre, mas provavelmente ela vai ter uma reação também na hora da alimentação. Por outro lado, se ela tem uma dificuldade de perceber, a gente fala discriminação, de perceber o que está dentro da boca, ela também pode não querer comer, que é outro tipo de dificuldade. É aquela criança que às vezes só quer comer crocante, mas se você põe alguma coisa que tem uma dupla textura, tipo um escondidinho, a criança não sabe muito como comer aquilo. Ela não consegue separar, esse eu mordo, e esse eu sugo, esse eu amasso e trituro. Então, essas questões sensoriais, elas vão ajudar a criança a se alimentar, né? Então, isso vai interferir também nessas crianças com dificuldade alimentar. Pode interferir, né? De novo, a gente vai descartar causas orgânicas, descartar as experiências, e aí a gente vai avaliar essa parte sensorial para ver como é que tá. Sim, ótimo. E você já falou alguns sinais aí de que a criança tem essa disfunção, né? Fala mais para as mães quando suspeitar, né, que a criança tem uma disfunção da integração sensorial. Quais os sinais, quais os sintomas que ela tem? Primeiro, né, sempre aquilo que eu falei, é raro você ter um sistema, embora possa acontecer. O que é mais comum da gente ver, na verdade, são vários sinaizinhos. E os sinais, Isabela, até para as mães entenderem, depende um pouco em que etapa. A gente falou daquela etapa, né? Entra a sensação, aí você vai registrar, então, entrou um som, aí eu vou ajustar o volume, como eu gosto de falar, depois que essa sensação entra, a gente precisa ajustar o volume, né? Quer falar assim, olha, essa sensação é importante ou não é? Então, também eu gosto de dar um exemplo que todo mundo já passou e passa, que é assim, quando a gente entra num consultório médico, a gente está lá apreensiva com algum resultado de exame, né? Vamos imaginar. Então, quando você entra no consultório, você presta atenção no quadro que está na parede, fala, que quadro bonito. Ou você presta atenção na música que está tocando, ou na conversa do paciente do lado. Você presta atenção na sensação do tato, que o ar-condicionado está ligado ou está desligado se está com calor. Ou seja, todas as sensações estão ali. Cadeira confortável, que eu estou sentada. Você presta atenção nessas coisas. Mas na hora que você senta na frente do médico, ele fala assim, olha, eu vou abrir o envelope, né? Vamos ver como é que tá. O que o seu corpo faz instintivamente? Porque a gente não pensa nisso. Ele filtra, ele ignora todas as outras sensações e foca só na sensação auditiva do que o médico está falando, que o barulho da sala do lado deixa de ser importante, o barulho do ar-condicionado deixa de ser importante, porque eu preciso prestar atenção aqui. Então, essa nossa capacidade de ignorar, né, que é inibir, como a gente fala, as sensações que não são relevantes naquele momento, e de priorizar o que é relevante, também é um processo muito, muito importante na alimentação. Que algumas crianças, elas não conseguem fazer isso. Então, elas continuam prestando atenção em tudo. E aí, algumas mães falam isso pra mim, nossa, Miriam, a primeira coisa que mais me incomoda é a dificuldade de atenção. E eu sempre falo, é uma dificuldade de atenção ou é um excesso de atenção em tudo? Porque, às vezes, é aquela criança que até consegue, se ela estiver num ambiente extremamente protegido de estímulo, mas ela dispersa muito fácil. Então, esse é um dos sinais, né, desse volume aí que pode estar dessa dificuldade de filtrar as informações.
Um outro sinalzinho que pode aparecer nessas crianças com esse volume, que não ajusta o volume. Então, a sensação, ela está muito alta, entre aspas. O botão do volume do rádio está muito desregulado e está alto. Ela pode ser uma criança que reage de uma forma exagerada. Por exemplo, a ficar suja, a se molhar. A criança cai um pingo de água na roupa e vira aquele escândalo, ela precisa trocar imediatamente. Aquela criança que se incomoda com várias roupas, não aceita usar roupa de frio de jeito nenhum, mesmo que estiver fazendo 5 graus. Criança que é muito difícil para a mãe e pai conseguirem escovar o dente, para pentear o cabelo, para lavar o cabelo, lavar o rosto. Já imaginando uma criança que já está numa fase maiorzinha, que já aceitaria. Não gosta de sujar, não aceita brincar das coisas da mesma idade. Terra, tinta, argila, barro, né? Um incômodo fora do esperado. Então, esse tipo de reação também a gente pode ver nessas crianças. Ou, Isabela, o contrário. Aquela criança que parece que reage pouco. Aquela criança que a mãe parece que não, relata que ela não sente dor, que ela bate e não reclama, que parece que as coisas caem da mão com muita facilidade. Aquela criança chamada de estabanada, porque tromba em tudo, bate em tudo, tropeça demais, porque essa sensação do corpo, da propriocepção, também está com o volume alterado, mas o volume está para menos. Então, também é comum a gente ver, ele é muito desastrado, ele é muito estabanado. Uma outra coisa que pode acontecer. Em algumas crianças, também o uso da força, ele pode ser exagerado, ou para mais ou para menos. Não é exagerado, não tem uma regulação. Então, aquela criança que vai pegar um copo de plástico, por exemplo, daqueles que amassam, e ela aperta o copo. Então, ela não tem essa leveza. Por outro lado, ela vai sentar no colo dos pais e ela bate no queixo, né? Ela não calcula a força que ela vai fazer e vai abraçar um amigo, exagera na força. Então, ou vai jogar um objeto, abrir uma porta, parece que é sempre mais bruto, como os pais falam. É isso, essa dificuldade de graduar a força pode ser um outro sinal de alerta, né, também dessas crianças. Eu acho que são comuns. E aí a gente vai poder ter dificuldades até de aprendizado, né, da criança que tem dificuldade, por exemplo, de pular, de correr, de fazer tarefas de coordenação motora, que a gente fala dos dois lados do corpo, como andar de bicicleta. Então, esses também podem ser sinais, se os pais percebem, né, que, olha, tá tentando, mas tá realmente muito difícil. E a gente ainda tem uma dificuldade alimentar aqui. Então, são sinais que os pais também podem olhar nessa criança. Atraso de marcos motores é também um sinal, né, porque essa criança pode ter atraso lá para engatinhar, para andar, para correr, para pular, para esses marcos motores mais clássicos também. Entendi. Então pode ser manifestações bem... é muito amplo, né? Muito amplo. E é por isso, exatamente, Isabela, por isso que às vezes é difícil para os pais encaixarem que uma coisa está ligada à outra. Né? Eu falo que geralmente na avaliação inicial, quando a gente senta para conversar e vai explicar que o fato da criança ter uma dificuldade de equilíbrio é a mesma coisa da dificuldade alimentar, eu falo assim, opa, mas sempre teve dificuldade de equilíbrio, né? A gente sempre percebeu. Às vezes tem crianças que quando a gente vai fazer a historinha, é aquela criança que chorou muito. Sim, eu sou mãe, né? Todo bebê chora muito. Então é difícil. Aí o que acontece geralmente? A gente vê, por exemplo, essa mãe teve 2, 3 filhos, que ela fala, não, Miriam, hoje eu entendo que é chorar muito. O Lucas, quando era pequeno, acordava 60 vezes à noite. Hoje o Matheus acorda 3, 4. Então, hoje eu entendo que é acordar a noite inteira. Porque aquela criança que também demora, né? Como ela é muito reativa, como a gente falou, ao tato, são crianças que às vezes demoram muito para adormecer e adormecem e acordam muito rapidamente. Então, esses vários sinaizinhos que são muito diferentes, né? São muito várias áreas, como você falou, é difícil para os pais entenderem. Dificuldade de amamentação é um relato muito comum dessas crianças também. Então, às vezes, antes da introdução alimentar, você vai conversar com o pediatra já traz, olha, foi uma amamentação super difícil. Quer dizer que toda criança que seja difícil amamentar tem uma dificuldade? Não, né? Porque também é um processo difícil. Mesma coisa em relação ao sono. Mas são sinais que a gente tem, que quando somado, a gente precisa olhar para essas questões sensoriais. Entendi. E você falou um pouco assim, que algumas crianças têm uma sensibilidade aumentada ao estímulo, reagem, né, são mais exageradas mesmo. E outras são hipossensíveis.
Então, assim, depois que essas sensações entram, a gente tem um processo que a gente chama de modulação, que eu falo que é o volume do rádio. Então, é exatamente o que a gente falou. O volume do rádio eu vou ajustar ele porque eu preciso. Em algumas crianças, em algumas pessoas, o volume do rádio está muito alto. Então, eu percebo as coisas de forma exagerada. Então, aquela criança hiperreativa ao som, né? Então, vai no aniversário, cantou parabéns, põe a mão no ouvido. Ou que não gosta de luz brilhante, se incomoda quando sai no sol, quer um óculos, quer tampar. Ela pode reagir de forma exagerada ao tato. Ao vestibular é muito comum aquela criança que tem muita insegurança, medo do movimento, então não gosta de balanço. Se vai num brinquedo um pouco mais de movimento que as crianças costumam amar, é aquela criança que fica... Você vê que não é medo, assim, um medo ok, né? Aquela criança que fica até com sudorese, taquicárdica. Então é um medo desproporcional que a gente fala ao desafio. Então ela também pode ter um volume exagerado para o movimento. Né? E o oposto, é aquela criança que é hiporresponsiva. Então, é isso que a gente falou da força, ela pode não perceber direito a propriocepção, então ela não consegue graduar a força. Quanto que eu uso de força para jogar essa bola? Ou para sentar no colo da minha mãe? Ela pode ser hiporresponsiva ao movimento, então aquela criança que não para é um outro sinal. Aquela criança que não para, de novo, toda criança precisa de movimento e isso é normal e é saudável na infância. A gente aqui está falando, né, de quando isso realmente chama a atenção da família. Então, aquela criança que não para, que não se concentra, que está o tempo todo em movimento, como os pais relatam para mim. Ele está o tempo todo em movimento. Então, esse é um outro sinal. O volume está baixo demais. E o que a criança faz na tentativa de aumentar o volume? Ela busca, mas nunca está suficiente. Então, ela segue. Né? Mesma coisa em relação ao tato. Aquela criança que pode também ter isso. Então, ela está sempre se sujando, passando a mão, se enfiando na lama, passando tinta, de uma forma que foge um pouco do esperado. Então, pode ser uma busca dessa sensação, porque ela tem uma percepção diminuída também. Sim, e pode ter, e é algo muito complexo, assim, pelo menos que eu já li, que pode, assim, o volume tá baixo para um sentido e alto para outro. Perfeito. Isso. Isabela, e aí faz muito sentido quando a gente volta lá naquela coisa do engarrafamento, né? Então, assim, vamos imaginar de novo aquelas vias. Se eu tenho um carro passando demais, eu não permito que outro passe. Então, o que é o mais comum? Não quer dizer também que seja a regra. E a gente pode ter várias, mas assim, o que é mais comum da gente ver no consultório, né, nos hospitais? A gente vê uma criança que tem uma hiperresposta em alguns sistemas e uma hiporresposta em outro. Então, o volume alto, por exemplo, no tato, uma criança que não gosta de se sujar, por exemplo, ou chora para tomar banho e lavar o cabelo, mas adora movimento. Ou gosta de coisas com força, adora carregar peso para lá e para cá, adora se pendurar. Então, isso é o mais comum da gente ver, esse hipo para um e hiper para outro. Exatamente. Muito legal essa analogia do trânsito e dá para entender direitinho mesmo. Fica mais fácil. Tá, e aí assim, agora vamos falar dos sintomas especificamente ali durante a refeição, né? Que seria, eu vejo muito assim, a criança que fica com a comida na boca, esquece da comida na boca, né? Esse é um O que sinal. mais? A criança que faz náusea ou vômito com muita frequência na alimentação, isso precisa chamar a atenção dos pais. Às vezes só de ver, sentir o cheiro na cozinha, né? A criança já nauseia. A criança que não aceita colocar a mão na comida, também é um ponto de alerta, né? Às vezes eu falo assim, às vezes o pai fica feliz porque é mais fácil no começo, mas esse precisa ser um sinal de alerta. A criança que não se interessa em colocar a mão na comida é sempre um sinal de alerta. Criança que não leva coisas à boca antes até da introdução alimentar já pode ser um sinal para o pediatra. Eu falo assim, bebês de 4 meses, 5 meses, que não está levando brinquedo na boca, que não está levando mão na boca, já precisa ser um sinal de alerta. Provavelmente essa introdução alimentar não vai ser boa, dificilmente vai ser boa. Então, são os sinais. Durante a alimentação, o que mais que os pais podem perceber? Criança que tem crise de birra, Isabela, choro, muito perto do horário das refeições. É um sinal que eu sempre peço para os pais olharem. Se você percebe que aquela é uma situação de estresse para a criança, também pode ser um sinal. Muito desagradável, né? Exatamente. Muita ansiedade para ela. Né? Muita ansiedade.
a criança que não para na mesa. Eu sei que assim, os pais aqui vão falar, nenhum para de fato, né? De novo, trazendo para a realidade, crianças ficam 10 minutos comendo, nenhuma criança fica meia hora, como a gente imagina. Mas aquela criança que come correndo, que come pulando, né? Porque ela tá muito, não é que necessariamente seja isso, mas muitas vezes ela está tentando compensar uma sensação desagradável com uma sensação de movimento, com uma sensação de propriocepção, para conseguir se regular. É quase que uma coisa sabida, quase não, é uma coisa muito sabida que as crianças fazem na tentativa de compensar aquilo, né, que tá desregulado. Então, esse pode ser outro sinal. Criança que só come quando está distraída. Porque a gente tem isso, né? A gente foca, aí eu tiro o foco daquela sensação que está desagradável. Então, eu só como se estiver com tablet, só como se estiver na televisão. Pode ser um sinal. Quer dizer que tem que tirar, né? De novo, na criança com dificuldade alimentar grave, não tem nenhuma coisa que tem que ser feita assim, sem orientação. Eu vou falar? Isso, porque você pode regredir ao invés de avançar. Mas é só olhar para isso como um sinalzinho de alerta, de fato. Sim, ótimo. Muito bem. E a criança que demora muito para comer também pode ser? Você falou da criança que não fica quieta. Isso, a criança que demora muito é um outro sinal muito clássico também. Aquela criança que leva, assim, os pais ao contrário. Às vezes eu quero estimular que a criança coma sozinha, de forma independente, já está com 3, 4 anos, já deveria estar comendo há muito tempo, e os pais ficam doidos, porque é aquela criança que leva, assim, 40 minutos na mesa. Parece que não, exatamente como você falou, parece que não percebe o alimento dentro da boca. Então, você tem que lembrar a criança a mastigar a comida. Tem escape, às vezes, de comida aqui, né? Tem, às vezes, gosta mais de muito tempo, que gosta de tempero, né? Então, isso também pode ser, eu ia falar isso, na dificuldade alimentar é importante sempre a gente lembrar, né? Como a gente tem essas dificuldades hipo e hiper, a criança pode ser aquela criança que não gosta de gosto forte, e pode ter a criança que é o oposto, que gosta de pimenta, de coisas mais azedas, né? Porque vai ajudar nessa percepção também, exatamente, pode ser um dos sinais. E outro também é aquela questão, só tolera crocante e seco e não tolera molhado, ou o contrário. Só uma textura. Então, às vezes só é o pastoso e a criança não evolui do pastoso. Né? Então, às vezes você chega pra gente, a criança está com 2 anos, 3, e está lá no pastoso e a pediatra, a nutri, não conseguem evoluir a textura. Então, esse é um sinal. Ou o contrário, a criança que só quer crocante. A mãe que não tá dando a comida pro menino, continua amassando, mas o menino não tolera, né? Isso, a gente às vezes acha, né, que é isso, e muitas vezes a gente vai ver a criança realmente não tolera, faz náusea, né, quando é apresentada uma outra textura. Então, aceitar só um tipo de textura também. Exato. E geralmente essas crianças mostram, igual você falou, desde antes da introdução alimentar, pode ter alguns sinais, né? Podem ter, então. A introdução alimentar é mais difícil, né? Não é aquela história... Porque tem uma história da dificuldade alimentar, que tem outra causa, que é assim, a criança comia super bem, comia de tudo, evoluiu tranquilamente com as texturas, e chegou com 3 aninhos, começou a ficar seletiva, e aí parou de comer as coisas e tal. Não é essa a história, né? É muito difícil que seja. Educação sensorial. Geralmente é uma coisa que a dificuldade já vem desde a introdução alimentar, e já era difícil, né? Isso. O que pode acontecer, Isabela, eu falo nas crianças com transtorno de processamento sensorial, né? É assim, também é uma oscilação. Então, às vezes, por exemplo, dependendo do que a criança está sendo exigida, ela tem uma tolerância maior ou menor. Então, a gente pode ver uma pior. Às vezes, assim, a criança, por exemplo, estava outro dia falando de uma criança que ela tinha uma experiência muito de vomitar, né, com a comida. Então, mas ela aceitava. Mas assim, não era confortável, mas ela aceitava. E aí quando chegou lá por volta dos 3, aí teve uma coisa assim, não tolero mais comer. Então, isso a gente pode ver, mas a criança já tem alguns sinaizinhos ali, né? Já tinha dito se ela tolerava bem, comia bem, mas era desconfortável para ela. E a gente via em outros cenários essa dificuldade sensorial. Então, não era só na alimentação. A gente, né, os pais percebiam isso em outros cenários, mas na alimentação era ok. Né? Porque o ambiente ele vai influenciar também. E as experiências dessa criança, elas vão influenciar. E às vezes o que acontece também?
essa criança, a gente fala que do ponto de vista emocional e comportamental, ela também tende a ser mais sensível. Então, uma experiência negativa, né, que para uma outra criança vai passar como, ok, eu vomitei, ou então, minha professora insistiu para eu comer uma coisa que eu não gostava, eu não gostei dessa insistência, mas isso passa batido, para aquela criança, isso pode virar uma bola de neve. Então, a insistência para comer, por exemplo, determinada coisa que ela realmente detesta, pode virar uma chave muito negativa. Ou um processo de hospitalização, de internação. Então, a criança vinha bem no processo, aí teve uma hospitalização, teve lá que ser sondada várias vezes, teve uma bronquiolite, enfim, qualquer coisa. Essa criança depois demora muito para se recuperar do ponto de vista alimentar. E aí a gente vai vendo que tem ali uma questão sensorial que foi agudizada por um evento ali de hospitalização, que pode acontecer também. Entendi. Então você está falando que às vezes a criança está indo até bem, com certas dificuldades, mas aí se ela tem uma experiência negativa, uma hospitalização, ou da maneira como é conduzida, e aí pode piorar, né? Pode ir piorando com o tempo. É isso. Isso, exatamente. Tá. E assim, quais são as causas, Miriam, assim, os fatores de risco para uma criança ter essa disfunção da integração sensorial? É genético, né? É genético mais ambiente? O que é, assim? Como que... O que a gente mais tem de estudo, embora ainda a gente saiba pouco sobre isso, mas assim, o que a gente tem quando tem estudos de gêmeos idênticos, e principalmente estudos longitudinais, é que a maioria dos casos tem uma base genética. Então, é muito comum a gente ver, quando a gente vai atender essas crianças, o pai ou a mãe ou o irmão com relatos muito parecidos, às vezes não em relação à comida, mas em relação a se sujar, em relação a algumas coisas que a mãe se identifica demais. Eu tenho uma família que eu acompanho agora, que a mãe começou a comer tomate agora junto com a criança, que ela não suportava a textura do tomate, né? Então, e ela é uma mãe que se identifica muito com essas questões, por exemplo, da alimentação, e ela apanhava para comer quando era criança, ela era aquela criança que, né, que deu muito trabalho para comer. E, enfim, os pais lidavam como é que se acreditava que era o melhor naquela época. Mas, então, a gente sabe hoje por estudos que tem uma base genética muito forte. A gente tem alguns fatores de risco, que são a prematuridade, é um fator de risco, né, por esse cérebro, por esse sistema nervoso imaturo, especialmente nas crianças abaixo de 32 semanas. Então, claro, quanto mais prematuro, mais fator de risco. A gente tem um estudo recente, Isabela, que mostra que nos prematuros abaixo de 30 semanas, 50% vão ter uma disfunção de integração sensorial, pelo menos em uma área. Então, esse é um número muito grande, né? Se a gente pensar, os prematuros abaixo de 30 semanas precisariam todos ser acompanhados dessa questão sensorial. Então, a prematuridade é um fator de risco e alguns outros diagnósticos. Você acompanha, você detecta, você previne muito. Previne. Isso é negativo, né? Exatamente. Essa que é a questão, né? A gente está muito acostumado a trabalhar com lá na ponta, né? A gente tem uma dificuldade de trabalhar com prevenção. Então, às vezes eu vejo assim algumas críticas, mas para que precisa encaminhar para fono? Para que precisa encaminhar para Nutri? Eu falo, gente, é prevenção, né? A gente não precisa esperar aparecer o problema para resolver. Se a gente já identifica que tem um fator de risco muito grande, a gente já pode trabalhar com prevenção. Então, essas são populações. Alguns diagnósticos também, como transtorno do espectro autista, síndrome de Down, né? Diagnósticos que afetam o neurodesenvolvimento também tem uma chance maior, uma predisposição maior à disfunção de integração sensorial. A gente tem essas fatores. Embora possa acontecer em crianças sem esses... É isso que eu falo, é uma coisa aqui, eu sempre também falo isso, é igual, por exemplo, problema cardíaco, né? Problema cardíaco pode acontecer com qualquer um de nós. Embora a gente saiba que algumas síndromes, então a criança que tem síndrome de Down tem uma chance muito maior de ter um problema cardíaco. Mas não é toda criança que tem síndrome de Down que tem problema cardíaco e nem toda pessoa que tem problema cardíaco tem síndrome de Down, né? Mas são duas situações que se correlacionam muito. É a mesma coisa em relação à disfunção de integração. Ela é um problema aqui, mas alguns fatores são mais correlacionados. Então, o transtorno do espectro autista é a prematuridade extrema por si só é outro fator de risco. A gente precisa olhar com mais cuidado para essas populações.
O ambiente, que é uma dúvida que os pais têm muito, né? Você perguntou, o ambiente pode ter causado isso? É uma dúvida, então foi o jeito que eu fiz a introdução alimentar, é porque eu fiz do jeito tradicional, eu fiz com papinha, e agora eu não consigo evoluir. Eu falo, gente, presta atenção. Claro que o conhecimento muda, e hoje a gente tem um outro olhar para a introdução alimentar, com a participação mais ativa da criança. Mas vamos imaginar que nós tivemos uma introdução alimentar mais tradicional, né, com papinha e tudo. E a gente comia, a gente ia e evoluía. Então, a introdução alimentar, o jeito que ele é feito, sim, ele favorece ou não. Mas ele, por si só, não é causador. É a mesma coisa assim, eu dentro de uma família. É porque a gente é menos aventureiro. Gente, modelo parental, ele não vai causar isso. Então, a mãe que gosta de escalar, ou a mãe que é mais tipo eu pata-choca, ou o pai que gosta de se sujar, e o pai que é mais gosta da casa mais organizada, isso não é causador de disfunção de integração. Isso é modelo de parentalidade, é jeito de ser de cada família. Né? Quando a gente fala de ambiente, a gente está falando, Isabela, de ambientes de privação extrema, como um bebê numa UTI neonatal. Por muito tempo, né? Porque não é que ele está sendo privado, ele está sendo privado porque ele precisa para a sobrevivência dele. Então a gente entende que aquilo é necessário, mas a gente também sabe que tem uma consequência. E outras hospitalizações. E os estudos que tem com privação, por exemplo, materna, são privações extremas em situação de pós-guerra, de crianças que ficavam ali sem nenhum contato. Sabe aquelas situações que a gente não vive na nossa rotina com os nossos filhos? Então, isso é muito importante falar. Uma mãe que carrega o filho mais no colo ou menos no colo não causa dificuldade alimentar. É só jeito diferente de maternar, e tá tudo bem? E os nossos filhos conseguem lidar com isso. O que eu falo? Na criança que já tem um fator de risco, já tem uma predisposição, o que a gente pode fazer, aí sim, é usar o ambiente a nosso favor. Então, eu falo que o ambiente ele não vai ser negativo, mas ele pode ser positivo. Então, essa criança é aquela criança que eu vou dar mais oportunidade de se sujar, de colocar a mão na comida, eu vou deixar mais no chão, eu vou propiciar que ela se movimente mais, que ela vá mais no balanço, que ela vá em parquinho, que ela vá na grama, que ela brinque com amiguinhos. Sabe, aquela criança que eu vou ter um olhar, olha, como se eu quisesse pôr um plus aqui nisso, que já é da infância. É natural da infância, mas nessa criança eu vou dar uma carga extra. Então, isso sim pode ser benéfico para essas crianças que têm uma predisposição. Legal. Muito interessante. Muito bom. Então, a mãe pode fazer isso já assim, né? Desde que antes da introdução alimentar. É interessante como que isso influencia no processo do comer, né? Então, isso que a gente fala, né? A mãozinha, ela vai na boca, né? No bebezinho, ela vai engatinhar. E quando ela engatinha, ela toca em texturas diferentes. Não, então, esse bebê que engatinha na grama, que engatinha no chão de casa, que põe a mão na terra, que põe a mão em brinquedos de texturas diferentes, por exemplo, ele vai levar na boca brinquedos de texturas diferentes, tamanhos diferentes, e essa boquinha já vai estar muito mais pronta na hora de comer. Então, essa é uma coisa que os pais já podem fazer. O bebezinho que está lá, pré-introdução alimentar, o que esses pais podem fazer? Propiciar experiências sensoriais diferentes. Então, hoje em dia, o que a gente tem, Isabela? E aí todos nós, eu como mãe tenho, a gente tem ambientes muito iguais, né? Então, são aqueles ambientes emborrachados, com o piso de borracha. Você vai nas escolas, tem um negócio, os pisos são lá todos de borracha, não tem areia, não tem terra. Os brinquedos que a gente compra, mesmo a gente para o consultório, você vai comprar os brinquedos, são todos de plástico, tem todos o mesmo peso, tem todos a mesma textura, o mesmo cheiro. Quando você pega um objeto de madeira e a criança leva na boca um objeto de madeira, ele é completamente diferente de um objeto de metal, que é completamente diferente de um objeto de tecido. Então, esses estímulos que são muito naturais, a nossa geração perdeu um pouco pela maneira como são os brinquedos hoje, como os nossos filhos estão dentro de apartamentos. Então, isso influencia sim, né, essas crianças. Pandemia, então, né? Eu acho que... eu ia falar isso. E essas crianças que pegaram a pandemia ficaram ainda mais restritas em relação a essa questão do ambiente. Né? Então, assim, esse é
essa seria a prevenção nessa criança. Esse preparo seria basicamente esse mesmo. Sim. E para aquelas crianças que já estão com, né, que já têm as manifestações da disfunção da integração sensorial, como que é? Tem tratamento? Como que é esse tratamento? Como que quem que a mãe deve buscar? Qual profissional? Boa pergunta, Isabela. Assim, ó, na criança que tem uma dificuldade de integração sensorial, vou imaginar tem uma dificuldade só de integração sensorial que está afetando a aprendizagem, ou que está afetando o comportamento, é uma criança muito agitada, né? Uma criança que Miriam, deixa eu só claro. te interromper antes desse negócio do tratamento. Deixa eu só te interromper. Assim, imagina, pode falar. Muitas mães podem ter se identificado com alguma coisa ou outra, mas assim, é um contínuo, assim, quando saber que realmente é uma disfunção, assim, entende? Bom, primeiro assim, os pais... Quando tá, assim, eu sei que você falou todos os sintomas e tal, sim, mas nem sempre tem todos, né? É quando tá causando um prejuízo aí que se considera isso, uma disfunção. Perfeito, Isabela, perfeito. Tem que ter um prejuízo. Eu falo muito isso, a criança não gosta... Recentemente, a criança não gosta de brincar de tinta. E aí eu falei, tá, e qual o problema? Assim, pode ser. Na escola ela pode usar pincel? Uhum. Ela pode usar pincel? Pode. Então, assim, né? Então não vamos transformar as particularidades em disfunção. Isso. Ela precisa trazer um prejuízo. Então, a criança tem dificuldade para se alimentar, ou a criança que não para, e isso interfere no desempenho escolar. A criança que também, assim, é muito irritadiça, e esses pais percebem, já passou com o psicólogo levantou, tá tudo bem, mas a gente recebe muito encaminhamento, por exemplo, de psicólogo dessas crianças. Psicólogos infantis olham e falam, olha, tem mais alguma coisa aqui, é uma dificuldade de autorregulação, de fato. Então, precisa interferir, precisa ter um impacto funcional, como a gente fala, para alguma tarefa da rotina ou para algum comportamento, algum prejuízo. Né? Porque senão não é toda criança que não gosta de se sujar ou que não gosta de comer carne que precisa se tratar. Né? Então, precisa também cuidado com a lente de aumento. Sim, e o diagnóstico é confundido com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Eles podem estar também associados? Eles podem estar associados, né? Mas ele não deve ser confundido. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele pode estar associado com a disfunção de integração, mas ele precisa ser olhado, né, como exatamente. Aí você vai ter um tratamento muito específico também. Sim. Tá? Mas assim, como é que quem que trata? Então, assim, se for uma disfunção de integração clássica, como a gente fala, o terapeuta ocupacional é o profissional capacitado para tratar. Agora, vamos imaginar se essa criança tem uma dificuldade alimentar, agora, que é o que a gente está falando aqui. Essa criança precisa, primeiro, de um médico responsável pelo acompanhamento. Isso é, assim, a primeira coisa. Pode ser o pediatra da criança? Pode ser o pediatra da criança. Pode ser um gastro? Pode ser. Mas ele precisa ter esse médico que vai conseguir fazer a ponte entre os profissionais e avaliar aquilo que a gente falou, descartar outras hipóteses clínicas. Precisa ter um nutricionista. Um fonoaudiólogo que trabalhe com dificuldade alimentar junto com o terapeuta ocupacional. Parece muita coisa, mas nas crianças em que a gente vê um desfecho bom no sentido de ganho de habilidade, comer, de ampliar repertório alimentar, são crianças em que esses profissionais trabalham muito juntos. Porque cada um vai conseguir pensar, né, como que pode ajudar a criança. Então, o fonoaudiólogo que trabalha com seletividade alimentar, ele vai aproximar essa criança da comida, vai fazer lá o food chaining, que é a parte de uma comida que a criança aceita para mudar a textura, para mudar a apresentação. Então, tem lá um conhecimento. A Nutri vai conseguir, o nutricionista vai conseguir passar para a gente, né? O que a gente pode usar nas terapias, o estado nutricional da criança para a gente ficar mais tranquilos ou menos tranquilos. O que a gente precisa correr atrás, né? E o terapeuta ocupacional vai trabalhar muito junto com o fono essa questão sensorial mais alimentação, né? Como aproximar essa criança desse estímulo aversivo que a alimentação se tornou para ele. Sim, entendi. Então você trabalha em conjunto, né?
A maioria dos casos, sim. Às vezes tem alta de um e segue com outro profissional por algumas questões. A gente é muito comum também, não precisa ser, eu falo, não precisa ser necessariamente casado. A gente pode se alternar, mas o olhar desses profissionais é muito importante na criança com dificuldade alimentar. Sim. E como que é que você trabalha, assim? Como que é seu trabalho? Você tem consultório, você trabalha com teleatendimento? Como é que é? Ou você tem um local e aí você, né, você faz... Como é que é lá? Como é que é? Conta pra nós. Agora, eu sempre trabalhei em hospital, né? Aí, mas desde que meu pequeno nasceu, mais velho, eu tô só em consultório. E agora eu comecei com teleconsulta também. Então, eu tenho consultório em São Paulo, aqui na Vila Mariana, Vila Clementino. E comecei teleconsulta na pandemia, que a gente teve autorização do nosso conselho para poder fazer. Então, eu sigo com alguns casos que estão à distância, moram fora de São Paulo e não conseguem vir até aqui. E os atendimentos presenciais, como que é que assim? Como que é esse tratamento? Conta para nós um pouquinho. A integração sensorial, ela usa muito, Isabela, a gente sempre tem que usar, né, essas sensações que a gente falou aqui. A base do trabalho é essa. A gente usa principalmente 3 grandes sistemas que a gente falou, né, que é a propriocepção, o vestibular e o tato. Essa é a base do nosso trabalho, embora a gente use na criança com dificuldade alimentar coisas que trabalham o olfato, o paladar, mas o tato, o vestibular e a propriocepção são a base. Então, a gente tem muito equipamento suspenso, como balanços, escalada, brincadeiras com meleca, com massinha. Então, são brincadeiras que usam muito as sensações do corpo para a criança aprender a se organizar com essas sensações. E aí, na criança, por exemplo, que é hiporreativa a uma sensação, a gente vai, né, precisar ajustar o volume dessa sensação para ela conseguir lidar com a sensação que está aversiva. Então, é sempre um trabalho muito, muito amplo, no sentido mesmo de movimento, de exploração, muito ativo. E individualizado, né, para cada criança. Muito individualizado, muito individualizado em cima dessas dificuldades que a gente viu, né, que a criança apresenta. Mas e essa teleconsulta, mesmo uma primeira consulta, como que você faria isso? Assim? Então, isso é um desafio. A gente, quando começou a pandemia, a gente teve vários encontros, assim, para como é que a gente vai fazer a integração sensorial em teleconsulta. Ficou todo mundo doido, né? Inclusive, os nossos monitores que nos ensinam, deram muitas aulas, assim. O que a gente tem feito? É claro, cada terapeuta vai ter o seu modelo, assim, né, como médico, mas como é que eu tenho feito? Então, nas teleconsultas, que eu não vou poder ver essa criança presencial de jeito nenhum, né, que a família de fora de São Paulo, às vezes de fora do Brasil, para mim eu acho mais fácil. Eu acho que para os pais, a orientação ela é muito rica, né? Então, eu falo que a teleconsulta a gente ganha com isso. Porque os pais vão fazer na rotina. E aí, às vezes, você vê até mudanças maiores do que no consultório. É muito interessante também. Mas a gente sente falta, né? De pôr a mão, como eu falo, né? De ver a criança. Mas como é que a gente tem feito? A gente tem feito uma entrevista com os pais. Então, colhendo toda essa história, fazendo perfil sensorial, né? Entrevistas estruturadas que a gente faz com esses pais. E aí, num segundo ou num terceiro encontro, a gente faz, então, com a criança. Às vezes os pais mandam vídeos da criança, também se é uma criança que é mais difícil fazer ao vivo pela idade, e aí a gente faz uma orientação, né? Assim, um relatório de orientação de atividades e brincadeiras para os pais fazerem em casa. E aí a gente faz retorno a cada 40 dias, enfim, depende muito do caso. E algumas crianças seguem semanalmente. E funciona. A gente faz brincadeiras em casa, com colchão, balde, fita crepe, as coisas que os pais têm em casa, a gente vai criando. E os pais assumem mesmo, né, esse protagonismo aí, que é importante de qualquer forma, na verdade. Né? Nesses casos, os pais vão... nesses casos, os pais vão precisar, de fato, assumir, né? Na falta de um outro profissional, de um profissional local, aí os pais acabam tendo que assumir. A gente sabe que não é o ideal, mas em muitos lugares é o que é possível, né? Então, a gente acaba atuando e funciona muito também. Muito legal. Ah, que bom. Nossa, eu te agradeço demais você ter vindo aqui. Imagina. Com a gente. Super obrigada pelo convite, Isabela. Trazer essa luz aí, né? Porque
Eu acho que isso muitas mães nem imaginam, né? Que pode estar fazendo parte aí da dificuldade alimentar do filho dela lá na casa dela. Não pensa nisso, né? E só fica agindo em Eu falo outras. que vai direto para a questão da alimentação, né? Da boca. Né? O olhar fica só para a boca, em colocar a comida na boca. E Exatamente. o corpo não está preparado. Né? A criança não tolera nem o cheiro, como a gente falou, nem olhar para a comida, e a Já gente quer está que a lá criança querendo que ela prove. experimente. É. Mas ele não experimenta nada, ele não consegue nem chegar perto, né? Isso. Tá em outro. Tem crianças que às vezes a gente fica, eu falo que a dificuldade alimentar, eu entendo muitos pais, né? Porque assim, ela é muito cansativa, no sentido que, mesmo as crianças que estão em terapia, né? Se tiver outros terapeutas aqui vão confirmar, ela tem uma evolução lenta de fato, ela evolui, mas ela tem uma evolução que é lenta. Então, assim, às vezes desanima esse pai, essa mãe, né? Porque fala, gente, não é possível. Eu estou em terapia, estou fazendo as orientações, e aí eu sempre falo, olha, calma o coração e vamos ver o que essa criança já ganhou. Né? Não só na alimentação, mas o que ela ganhou nas outras habilidades. Olha, hoje ela consegue se aproximar da comida. Pra vida, né? Pra vida. Ou então assim, ela consegue cortar a banana, ela consegue, mesmo em relação à comida, né? Ela não está comendo, mas ela já consegue se aproximar do alimento, ela consegue ficar no mesmo ambiente que as outras pessoas estão comendo, ela consegue preparar uma receita com a mãe, né? Então, eu sei que não é o que os pais querem, e eu como mãe entendo 100%, mas é um caminho que está sendo percorrido. Então, os pais também acreditarem nisso, saberem disso, faz o coração se acalmar. Conseguirem ver a evolução, né? Que não é só comer. De fato. Inclusive, tem crianças que comem, né? Assim, se estiverem distraídas com o tablet, com a televisão, e se for papinha, mas não saem disso. Né? Então, a gente mantém isso, tá nutrido, ok. Mas o resto a gente vai caminhando devagarzinho, né? Para conquistar as outras coisas, as outras texturas, as outras, né, experiências. Evoluindo, né? Muito, muito bom, muito bacana. E as crianças melhoram, evoluem muito, gente, né? A gente tem que acreditar. Exatamente, eu brinquei com essa mãe do tomate, né? Que a gente não precisa esperar ficar adulto para comer tomate. Exatamente. Dá para comer antes. E comer tá bom. Não pode ser sinônimo de sofrimento, né? Eu peguei essa frase sua, que eu gostei. Não, tem que ser sinônimo de prazer, né? Exatamente. Eu acho que isso é muito importante. Comer é uma atividade prazerosa. Isso, a gente vai comer muitas vezes ao longo da nossa vida, né? Exatamente. Todos os dias. Isso. Então, muito obrigada. Obrigada, viu, Isabela? Estou à disposição. Viu? Gente, quem quiser seguir a Miriam, eu recomendo. Fala muito sobre desenvolvimento infantil, né? Sobre essa questão da integração sensorial. Então, qual que é o seu? É @integração. @integração. E aí, quem tiver dúvidas também, quiser mandar para a Isabela, mandar para mim, estou super à disposição também para ajudar. Isso, tá dúvidas, bom, gente? Perguntas, podem mandar. Isso, podem mandar. Obrigada, Isabela. Boa noite, viu? A Natália falou, vai ficar salva? Estou amando a live, mas estou com problemas na internet. Vai, eu vou tentar gravar, né? Nossa, agora que eu vi que teve algumas perguntas aqui, deixa eu só ler aqui, você tem um tempinho aí? Claro, fica à vontade, não, pode. Peraí, deixa eu ver aqui. Só ler aqui, ó. A Mari. Meu filho tem um transtorno de processamento sensorial, mas ele é um buscador e não um evitador. Né? Mesmo assim, é seletivo demais, provavelmente comportamental e não sensorial a questão da alimentação? Mari, eu ia te perguntar, se você puder responder, se você estiver aqui ainda, quando você fala buscador, né? Buscador do quê? De que sensação? Então, é aquilo que a gente falou, né? Ele pode ser buscador de uma sensação e evitar outra. E uma outra coisa também, que mesmo que ele seja um buscador de tato, que é o que a gente falou, a disfunção de integração ela é complexa mesmo. A gente está tentando aqui simplificar. Então, o que também pode acontecer, mesmo pensando no sensorial, tá? Não entrando na questão comportamental. A criança, ela pode também, como a gente falou lá no começo, ter uma dificuldade de discriminação, tá? Eu nem cheguei a falar disso aqui. O que é isso? Quando eu recebo uma sensação, a gente falou do volume, né?
A gente também tem uma habilidade que acontece depois do volume, que é de discriminar a sensação. O que que é isso? Eu escuto um som, que som é esse? É um vaso sanitário que alguém deu descarga? É uma privada que alguém deu descarga? É o meu vizinho que está andando ali em cima? É a criança do vizinho que está fazendo birra? A gente em casa escuta o vizinho e consegue discriminar o som sem ver. A gente vai discriminar sensações. Do tato, a mesma coisa. Se eu pego alguma coisa na minha mão e estou com o olho fechado, eu consigo discriminar aquela sensação. Isso é redondo, isso é quadrado, isso é áspero, pela discriminação tátil. O paladar, né, o tato, ele também tem essa habilidade de intraoral. Então, por exemplo, tem crianças que, né, como eu falei da dupla textura, se eu tô com uma azeitona na boca, eu vou comer uma azeitona, como é que você sabe que parte que é a molinha que você pode comer e que parte você tem caroço, você não tá vendo? Como é que você sabe? Sua boca consegue cuspir o caroço? Por causa da discriminação tátil intraoral. Algumas crianças podem ter dificuldade aí também. Então, é aquela criança que, como a gente falou no começo, como a Isabela deu exemplo, parece que fica com a comida parada na boca, não percebe direito. Essa criança, ela também não tem um prazer de comer. Né? Ela pode também ter uma dificuldade de mastigar, uma dificuldade de lidar com esse alimento dentro da boca. Então, precisa só cuidar para realmente saber. Olha, tem um TPS, mas é um buscador, tá? Mas como é que está a discriminação dessa criança, né? Em que sistema é essa busca de sensação? Em que sistema ele evita a sensação? Pode ser comportamental? Pode, até porque muitos dos nossos comportamentos, aliás, a gente aprende os comportamentos a partir das nossas experiências. Né? Então, os comportamentos, depois que eles, como a gente fala, depois que eles chegam e se instalam, realmente é mais difícil. Tanto que no adolescente trabalhar a dificuldade alimentar, o processo é mais lento, porque junto com a questão sensorial tem todo um aprendizado que se fez. Né? Mas precisa só cuidar para não colocar tudo na questão do comportamental. Saber que uma coisa também leva a outra. Né? Então, esse olhar precisa acontecer também. São múltiplos fatores, né, associados. Ela colocou aqui, ó, meu filho é super seletivo. Acho que é ela mesma que colocou. Tem preferência por coisas crocantes, mas se for besteira, ele come em qualquer textura. Ele tem 3 anos e meio, TEA e TPS. Será comportamental ou sensorial? Eu olharia bem com cuidado para esse sensorial, ainda mais se é uma criança com TEA, né? Eu acho que é importante a gente cuidar e olhar bem para essa questão sensorial. E outra coisa que pode acontecer, como a gente falou lá no começo, a criança tem experiência e aquela experiência se torna muito importante. Então, às vezes tem criança que, por exemplo, só come coisas brancas. Aí a mãe fala exatamente isso. Nossa, Miriam, mas ele come pastoso, ele come crocante, mas tem que ser branco. É uma questão comportamental? Sim, virou uma questão comportamental. Mas por que ele começou a comer só branco? Porque ele comeu arroz e ele se sentiu confortável com aquela sensação. Então, ele entendeu, ele associou que branco é igual a conforto. É seguro. Pronto, Isabela. Aí, tudo que eu vejo que é branco, macarrão, porcarias brancas, eu confio. Se é alguma coisa verde, rosa, laranja, eu desconfio. Mas teve um começo ali que foi uma experiência confortável versus uma experiência desconfortável com outro alimento. Tá? Então, isso é importante também. É comportamental, mas teve um início ali sensorial. Isso. Joia. Depois a Natasha colocou, bebê de 9 meses com dificuldade alimentar, já pode fazer terapia ocupacional? Com que idade pode iniciar? Com 9 meses, o que eu recomendaria? É claro que se ele tiver vários sinais do que a gente falou, então a criança tem atraso nos marcos motores, até antes dos 9 meses pode chegar para terapia, a gente não precisa esperar, né? Mas se é só uma dificuldade alimentar, né? Só não. Tá bem no início, né, da introdução alimentar. Eu conversaria muito abertamente com o pediatra e quando eu falo para as mães, eu falo assim, gente, abre o coração, né? E descreve a situação. Não é assim só, ele não come. Porque às vezes fala, é isso, não come, mas toda mãe acha que o filho não come. Mas descreve a situação, olha, doutor Vinícius, ele cospe a comida todas as vezes, ou ele vomita, ou ele nauseia todas as vezes. Ele chora quando ele vê a comida. Né? Então, descrevam, porque fica mais fácil para o profissional entender do que vocês estão falando também.
peça indicação de Nutri infantil, que eu acho que é tão rico nessa parte de introdução alimentar passar, porque o nutricionista vai conseguir alinhar essa questão nutricional mesmo, né? E deixar o coração da mãe mais tranquila para você ir conseguindo, aos pouquinhos, ajudar seu filho a se alimentar melhor. E permita, como que é o nome, Nayara, até... permita, Natasha, de qualquer forma, já permita a participação ativa dele nessa idade. Tá? Então, assim, mão na comida, comida na frente da criança. A criança precisa ver o que ela está comendo, ela precisa sentir o cheiro do que ela está comendo, ela precisa pôr a mão no que ela está comendo. Tá? Isso é sem contraindicação. Então, isso já pode ser feito. Mas eu tô vendo aqui que a Natasha é pediatra, então parece que ela é pediatra. Ai, meu já Deus! pode encaminhar. Então, ela que vai encaminhar. Entendi. Ó, não tem contraindicação. Tem crianças que a gente começa cedo? Tem. Né? Crianças com muitos sinais de alerta, ou essa criança que nauseia muito, que não aceita pôr a mão na comida, que não leva nada na boca, essa criança é uma criança que a gente começa cedo. Porque a gente entende que é prevenção. A gente não espera virar um problema. Sim. Né? Joia. Acho que é isso, Natasha. Isso, ela tá rindo agora. Atendo muitas crianças que não aceitam tocar e não levam o alimento à boca. Aí é um sinal de alerta, como você falou. Isso, né? Exatamente. Sim. Joia. Então é isso. Agora eu vou despedir de novo. Muito obrigada. Obrigada, Isabela. Foi ótimo. Depois a gente combina mais, tá bom? A gente vai trocando figurinhas. Vai trocando figurinha. Estou super à disposição. Boa noite, gente. Tá bom. Obrigada, Boa noite, viu? Gente. Tchau, tchau. Tchau.